Não há nada que alegre mais ao Senhor. Portanto, o meu desafio pessoal e que eu compartilho com você é que sejamos capazes de nos doar ainda mais ao Senhor. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar da palavra com você nessa noite. Quero desde já agradecer a cada um que está conosco, e o irmão falou ali sobre alguns queridos que nos visitam, né, que visitam esta igreja nessa noite. Sinto-se bem à vontade, que Deus abençoe grandemente suas vidas e possa falar ao coração de cada um de nós. Salmo 86, versículo 15, é o texto que eu quero compartilhar da palavra com os amados nessa noite. Um versículo profundo e que revela grande ensino para mim e para você, e que eu quero compartilhar a partir dele sobre esse tema. O Pai, que é o grande doador de amor, de atenção, de cuidado para com cada um de nós. Salmo 86, versículo 15. Amém? Se você não abriu, misericórdia que a gente aguarda. Tá bom? É só falar. Todo mundo comigo? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. O Deus que nos ama e que dispensa a nós amor e cuidado em cada momento. Sabe, não existe característica do nosso Pai que chame mais a minha atenção, e eu acredito que também a atenção da grande maioria aqui, do que a sua capacidade de se doar, de nos amar, a despeito dos nossos erros e falhas. Por vezes, nós dispensamos amor e atenção àqueles que são comuns a nós, ou que de alguma maneira nos chamam a atenção. Você dispensa atenção aos seus filhos porque são parte de você. Você dispensa atenção à esposa, amor, e se doa à esposa ou ao esposo porque é parte da sua vida, da sua história. Se você não faz isso em relação à sua esposa ou em relação ao seu esposo, está na hora, quem sabe, de rever seus conceitos, né? Porque nós precisamos fazer isso. Mas, normalmente, não dispensamos atenção, amor e cuidado àqueles que são diferentes de nós. Não somos capazes de nos doar e dedicar a nossa vida em função daquele, ou em razão daqueles que pensam de forma diferente, ou que agem de forma diferente, ou que de alguma maneira nos geram desconforto e dor. Sabe, há poucos dias atrás eu vi a história de um pai que, depois de um homem assassinar ou tirar a vida do seu filho, vai em direção àquele homem, e enquanto todos pensavam que ele, de alguma maneira, iria falar alguma coisa ruim ou de alguma forma dispensar toda a sua raiva e rancor e derramar sobre a vida daquele homem, aquele homem vai em direção ao assassino do filho e compartilha do amor de Jesus e fala: eu te perdoo porque Jesus me perdoou. Eu achei fantástica a atitude daquele homem, porque não é padrão da nossa sociedade, não é padrão da realidade em que nós estamos inseridos. Por muitas e muitas vezes, doar atenção a amor e cuidado àqueles que agem de forma ruim conosco é extremamente difícil e raro ver isso acontecer. Mas o que eu acho interessante é que o salmista, ele sabia e conhecia de forma muito próxima e íntima um Deus que dispensava amor a ele, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, e um Deus que, por natureza, tinha, sim, todas as razões racionais para não dar amor, não dispensar atenção a esse homem. Porque nós sabemos que Deus é santo, Deus é todo-poderoso, Deus é maravilhoso, mas Deus também é amor. E se doa a cada um de nós. Davi,
que escreve esse salmo, ele começa dizendo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois eu sou pobre e necessitado. Ele sabia da sua condição, ele conhecia a sua realidade, ele entendia e conhecia bem quem era esse Deus Todo-Poderoso. E nesse versículo 15 ele diz algo muito interessante: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Se eu posso extrair uma palavra desse verso, é a palavra doação. Um Deus que é rico em se doar, que é compassivo, que é amoroso, que é zeloso, que dispensa amor a cada um de nós. E se há uma coisa que nós temos um desafio, ou uma característica que nós precisamos aprender a demonstrar e a verdadeiramente desenvolver na nossa vida todos os dias, é essa capacidade que Deus espera que nós sejamos também capazes de revelar em nossas vidas. Doação. Agora, só é capaz de se doar quem reconhece o Deus a quem ele serve. Porque muitas vezes a sociedade tem uma dificuldade imensa de se doar. Porque, por vezes, os deuses que a sociedade estabelece como prioridade para as suas vidas não são o nosso Deus. Por exemplo, um dos deuses do nosso tempo é o dinheiro. Ou não é verdade? O dinheiro dita e tem determinado o padrão de conduta para muita gente. Muita gente estabelece relações, estabelece alianças com o fim de tão somente obter. E talvez porque o dinheiro tem dominado a vida de muita gente tem tido dificuldade para se relacionar com esse Deus que é dono da prata e do ouro, mas que não faz caso disso, mas que os doa a cada um de nós. Mas outro Deus do nosso tempo é o sexo, a sexualidade, não é verdade? Gente que estabelece relações e padroniza a sua conduta de acordo com o seu desejo, com o seu apetite. E essa preocupação, essa realidade já vem desde muito tempo. Gente que é incapaz de se relacionar com esse Deus que é santo, porque não consegue buscar santidade na sua vida todos os dias. Que tornou essa área uma divindade na sua caminhada. Gente que estabelece também como divindade o poder. O poder é verdadeiramente uma busca para muita gente. O poder de influenciar, o poder de receber atenção. Gente que vai para as redes sociais com o fim de chamar a atenção de alguém e de influenciar essa pessoa para que, de alguma maneira, de alguma forma, possa estabelecer uma relação de poder sobre aquele ou aquela. Poder. Parece que a sociedade ela tem, em nossos dias, e muitos de nós, por vezes, lutamos contra isso, uma necessidade intensa de chamar a atenção, de exercer poder, de alguma maneira, estabelecer uma relação que possa mostrar para o outro algo que, por vezes, não é a realidade da sua vida diária. A busca por poder. Sabe, amados, nós precisamos entender que existem, sim, muitas divindades que são reveladas por estátuas e objetos que, às vezes, o homem cria. Mas existem muitos comportamentos também que acabam se tornando deuses e que nos distanciam do nosso Pai. Sabe, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é todo poderoso, que ele tem toda a autoridade, todo o poder está em suas mãos, e que o simples fato de um homem olhar para suas costas por entre a fenda da rocha, tornou aquele homem um ser iluminado que, de alguma maneira, revelou luz para muita gente que conviveu com ele durante dias. Vocês sabem disso? Moisés. Então, o simples fato de nós nos relacionarmos com esse Deus trará luz a nós e nos
levará a entender a importância de nos tornarmos mais doadores, mais dedicados, mais comprometidos, mais zelosos na nossa relação com o Senhor e capazes de nos doar a Ele e ao outro. De nos doar a Ele e àqueles que estão ao nosso redor. Uma das grandes verdades sobre o nosso Deus é que Ele de fato é doador. E uma das marcas dessa capacidade doadora é que Ele nos dá a vida. João 10:10, o que diz? Alguém sabe? Que o ladrão vem para roubar, matar e... Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não sou eu, mas Jesus veio trazer essa vida a nós. Ele doa a vida. Vida que vai além da medida e da capacidade humana de entendê-la, de compreendê-la, de desfrutar na totalidade, se não for através e por meio desse Deus. Mas Ele nos doa além da vida, Ele também nos doa amor. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda pecadores, Deus demonstrou o seu amor por nós, se doou, rendendo o seu Filho naquela cruz. Não há amor maior. Mas Deus também nos doa força. Efésios 6:10, alguém pode acompanhar aí comigo? Se você puder, abra sua Bíblia nesse texto. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele nos doa força para enfrentar os desafios. Ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Poder para nos revestir da armadura de Deus. Poder para enfrentar os dias maus. Poder e capacidade para não desanimar, mas sim para avançar na autoridade do nome de Jesus. Deus nos doa força, capacidade, autoridade. Ele também nos doa atenção aos necessitados. Ele revela-se como provedor. Ele nos doa cuidado. Aos desamparados, Ele se revela refúgio. Ele nos doa alegria. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se revela aos tristes como aquele que pode trazer riso. Ele também se revela como doador de resposta. Em meio às dúvidas, nós podemos confiar que Ele se revela como a verdade. Já diz a palavra de Deus, eu sou o caminho, Jesus diz, a verdade e a vida. Sabe, amados, nós temos um Deus que se doa a nós, que se revela a cada um de nós, que dispensa a cada um de nós amor, graça e cuidado. E Ele também nos convida a desfrutar dessa capacidade, desse amor, desse cuidado que são imensos para com a nossa vida. Um dos textos mais especiais da palavra de Deus, e eu acredito que você sabe de cor, está lá em João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele não pereça. Deus nos dá vida. Deus nos dá a capacidade de nos relacionar com o Pai em Jesus e de desfrutar desse amor. Ravi Zacarias, um autor cristão, disse algo muito interessante. O mal não está somente onde há derramamento de sangue. O mal está no coração humano que só pensa em si mesmo, que é incapaz de desfrutar dessa relação com Deus doador e que é incapaz de se doar para o outro. Sabe, Deus nos convida a aprendermos dele. Jesus disse para nós aprendermos dele, que é manso e humilde de coração. Que é manso e humilde e que é capaz de se doar àqueles que o traem, àqueles que de alguma forma o entristecem, àqueles que de alguma maneira necessitam da sua graça e do seu favor. Deus lhe deu a vida, qual a sua oferta a Ele hoje?
E é importante que a oferta que Jesus espera de fato, é importante que a gente entenda que não é uma oferta monetária, que não é uma oferta material. Porque muita gente acaba por viver numa sociedade, por muitas vezes altamente materialista, acaba por vezes entendendo que a sua relação com o Pai deve ser dessa mesma maneira vivenciada. Deus, ele não está preocupado com as nossas finanças, nem com aquilo que a gente materialmente pode entregar a Ele. Até porque Ele sabe bem que se formos incapazes de doar o coração, seremos também, ou teremos também, muita dificuldade em doar os nossos recursos. Ele não precisa. A igreja do Senhor, ela precisa para avançar na proclamação do Evangelho. Mas nós precisamos entender que Jesus espera a nossa doação por completo. Nosso coração é Ele, porque Ele se doou por nós. Charles McCord, ele disse algo interessante: como os que nunca vão morrer irão conviver com os que nunca vão viver. Sabe, amados, como aqueles que de fato viverão a eternidade com Deus irão conviver com aqueles que nesse tempo nunca de fato experimentaram da vida. As pessoas precisam experimentar desse Deus doador. E Ele nos convida a sermos capazes de vivenciar essa realidade, essa relação. Jesus, orando por seus discípulos, certa vez ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Até porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Até porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Até porque o Senhor Jesus nos chama a iluminarmos essas trevas nas quais nós estamos inseridos. Os dias são maus e nós, através dessa relação com esse Pai doador, somos desafiados a nos doar a Ele e aos que nos cercam. Mas como viver isso sem de fato desfrutar dessa intimidade com o Pai? Sem de fato crer naquele que nos fortalece em meio às muitas lutas, naquele que nos põe de pé em meio às muitas crises, sem de fato vivenciar essa relação com o Senhor. Há apenas uma maneira de nos parecermos mais e mais com Jesus. Há apenas uma forma de vivermos dessa maneira. Apenas uma forma, de fato, do mundo enxergar Cristo em nós. Apenas uma forma de fato, o mundo olhar com olhos diferentes do que, por vezes, ele olha para a igreja dos nossos dias, através da nossa capacidade de nos doarmos a Ele e aos outros. Gálatas 6:8 diz: quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A grande verdade é que precisamos aprender a semear essa capacidade de nos doar. Semeando esse amor, essa doação, esse cuidado, seremos mais e mais alcançados por esse amor, essa graça, esse favor, esse cuidado, não apenas da parte do Pai, mas daqueles que nos cercam. Sabe, o grande desafio dos nossos dias é não sermos tomados pelo meio, mas influenciarmos o meio. Nos doando, compartilhando graça, experimentando do favor e compartilhando desse mesmo favor. John Piper certa vez disse: o Espírito Santo produz duas mudanças em nós: humildade de um servo e a garantia de um filho. O mundo precisa de ser adotado ou de ser alcançado por esse amor. A Bíblia já diz em João 1, versículo 12, algo muito interessante. Alguém sabe? Que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus não são mais
perdidos, sem paternidade, sem experimentarem do cuidado e da atenção do pai. Agora passam de fato a serem filhos. Porque o pai que se doou por meio do sacrifício do filho alcançou a esses perdidos. E porque um dia nós fomos alcançados, nós somos desafiados pelo Senhor a desfrutar desse amor e a compartilhar com aqueles que nos cercam. Sabe, queridos, nós podemos caminhar nessa garantia de sermos filhos de fato do Senhor. Ele veio para o que era seus. Ele veio para os judeus, diz a palavra do Senhor. Os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de fato serem filhos de Deus. Amados, não tem privilégio maior para cada um de nós do que de fato desfrutarmos desse cuidado, dessa paternidade, desse amor, dessa graça, desse zelo, desse Deus que nos ama independente das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações, mas que agindo através de cada um de nós, potencializa as nossas vidas e nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus e nos torna pessoas capazes de revelar o seu amor e de fato, desfrutarem do seu cuidado, do seu favor, da sua graça. Mas como viver isso? Sem entendermos mais e mais acerca desse amor doador. Sabe, amados, se nós amamos o Senhor, precisamos andar como Ele espera que andemos. Se nós amamos a Jesus, precisamos aprender a andar e viver como Jesus andou. Se doando. O Pai é grande doador, amados. Se você olhar bem para dentro de si, se eu olhar, se cada um de nós assim o fizermos, veremos que não existe nada que de fato justifique o amor de Deus por nós. Ou existe? Existe. Pode ser que você tenha olhos azuis e um bom padrão moral. Pode ser que você seja uma pessoa que, quando alguém bate a porta da sua casa e pede comida, você vá até essa pessoa e doe comida. Pode ser que você, para os vizinhos, seja alguém de fato muito especial. Mas nem mesmo toda essa capacidade tornará você alguém de fato digno desse amor, desse cuidado, desse Deus doador. Ele nos ama porque, de fato, Ele é Deus. Ele nos torna filhos porque, de fato, Ele tem um amor incomparável por nós. E a única coisa que Ele pede de cada um de nós é o quê? Que sejamos capazes de amar como Ele amou. Jesus já disse certa vez acerca dos seus discípulos, ou aos seus discípulos, que nisto nós seríamos conhecidos pelo nosso amor, pelo nosso zelo. Em João, capítulo 15, Jesus falando e dando orientações aos seus filhos, ele vai falar que nós somos desafiados a não apenas sermos seus servos, mas amigos. Porque o amigo, de fato, sabe e conhece bem o seu Senhor e se relaciona com Ele, desfruta do seu amor, da sua graça, do seu cuidado todos os dias. E o amigo entende a necessidade de reproduzir esse amor, essa graça, no meio ou onde ele está inserido. Amados, se há uma característica que em nossos dias se faz cada vez mais necessária para que o povo de Deus, de fato, seja reconhecido em nossos dias como povo de Deus, é justamente essa: amor, doação, zelo, cuidado, graça pelo perdido. Sabe, a igreja primitiva, ela vivia um evangelho tão intenso, não porque ela
possuía cultos especiais, celebrações gigantescas e magníficas e que atraía a atenção das pessoas. Mas essa igreja crescia em número e em qualidade porque ela era doadora. Porque aqueles que tinham capacidade doavam não apenas suas palavras, seu abraço, seu cuidado, mas doavam seus bens. Eles doavam a sua dedicação, atenção e vida. Sabe, amados, nós nesse tempo buscamos isso, ou não é verdade? Nós buscamos aqueles que sejam capazes de se doar a nós. Nós precisamos de cuidado, não apenas do cuidado de Cristo, mas do cuidado que se revela a nós através da vida do outro. E que só pode ser gerado de forma genuína através de Cristo. Se Deus se doou a nós, Ele também nos convida e desafia a sermos capazes de nos doar a Ele. E como fazermos isso? Sem que de fato o nosso coração se renda a Ele todos os dias. Lembrem-se, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se Ele lá atrás, antes de Cristo, já se fazia esse questionamento e essa pergunta, esperando a maior expressão de amor, que é o Pai enviar o Cordeiro de Deus, que tira do pecado do mundo e que se sacrificaria em favor das nossas vidas, se Ele lá atrás, antes de experimentar disso, já se fazia essa pergunta, o que nós devemos fazer em nossos dias hoje, depois de desfrutarmos de uma tão grande expressão de amor, de Cristo ter vindo e se entregado em favor da vida de cada um de nós. Que nós sejamos capazes de nos doar a Ele, nos doar em relacionamento sincero, em vida de oração, em vida de leitura da palavra, mas também em vida de dedicação. De que maneira eu posso contribuir com tudo aquilo que o Senhor espera realizar no meu, ou na minha realidade, no meu contexto, onde eu estou inserido? De que maneira Deus deseja falar e se revelar através da minha vida nesse tempo? De que maneira eu posso ainda mais crescer na minha relação com o Senhor e desfrutar mais e mais desse Deus doador? Se você ainda não tomou a decisão de se entregar a Ele para vivenciar desse amor doador e desfrutar esse amor doador através da sua dedicação e comprometimento com a sua obra e com o seu reino, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Sabe, porque a vida é feita de escolhas, e doar-se, entregar-se, render-se a Jesus também é uma escolha. Assim como não fazer isso também é uma escolha. Mas lembre-se, né, que cada uma das escolhas trará resultados e consequências a cada um de nós. Se você não fez isso, tome essa decisão hoje. Mas se você já o fez, mas entende que precisa se doar mais ao Senhor, faça essa escolha hoje. Porque a maior alegria é em dar do que em receber. A maior satisfação para aquele que se rende do que para aquele que retém a sua vida. Há maior cuidado, graça, amor e zelo dispensados pelo Pai para aquele que dedica-se do que para aquele que, de alguma maneira, deixa de se entregar mais e mais ao Senhor. Quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos nesse tempo para que possamos orar juntos e consagrarmos as nossas vidas ao Senhor? Pai, nesse tempo nós queremos adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo
e agradecidos, ó Pai, render mais e mais as nossas vidas a Ti, entendendo que o Senhor é de fato aquele que se doa a nós em todo tempo e que espera que sejamos capazes de nos doarmos também a Ti, de rendermos o nosso coração ao Senhor e de dispensarmos a nossa atenção a Ti e ao Seu reino, a Sua obra, ao Seu propósito, ó Pai. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, que em nós possa o Senhor enxergar cada vez mais corações disponíveis, vidas rendidas e dedicadas a Ti e verdadeiramente comprometidas em doar-se e a aprender a mais e mais assim a viver debaixo do Teu favor e da Tua graça. Ó Deus, abençoe a cada um aqui. Ó Pai, que em nome de Jesus, oportunidades de desfrutarmos do Seu amor, possamos enxergar em todo tempo, mas também oportunidades de dispensarmos esse amor que o Senhor plantou um dia em nós, possamos também, ó Deus, vivenciarmos, mas enfim, ó Deus, que não passe de nós do Teu Espírito, que não passe de nós a oportunidade de avançarmos e de crescermos na relação contigo, que não passe de nós, ó Pai, a oportunidade de experimentarmos desse amor incomparável e de compartilharmos desse amor incomparável. Ó Deus, abençoe a cada um aqui, a vida, a família dos teus filhos, continue a prover, a sustentar e, ó Deus, direcionar os seus passos para que, ó Deus, mais e mais a tua glória seja revelada em nós e através de nós. Sê conosco. Nos dê uma semana abençoada e guardada por Ti. É isso que nós pedimos. Rogamos a Ti e declaramos em nome de Jesus. Amém.